Michele aqui de novo, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 11 do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo, e o item 7, né, continuativo lá do item 5 e 6 da parábola dos credores e dos devedores. Mas antes de nós iniciarmos a nossa leitura, vamos fazer a nossa prece? Então vamos lá. Que possamos, nesse momento, imaginar a figura do nosso Mestre Jesus e rogar a Ele que possa estender as suas vibrações de amor e de carinho nesses breves momentos nos quais estaremos juntos, lendo, interpretando e pensando um pouquinho mais a fundo sobre as suas palavras e sobre o seu Evangelho. Rogamos a Ti também, Senhor, que possa abençoar esse momento, acalmando os nossos corações, as nossas mentes, trazendo a paz necessária para que possamos assim, tranquilamente, tentar nos debruçar um pouco mais sobre as Suas palavras. Então, Mestre, abençoa-nos a todos nós aqui presentes, que assim possa ser, graças a Deus. Então, vamos lá, amigos. Vamos ler o item, né? Então, repetindo, capítulo 11, item 7. Então, o Evangelho nos diz assim: não se deve entender a afirmativa dai a César o que é de César de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz que devemos agir com os outros como gostaríamos que eles agissem conosco. Condena todo prejuízo material e moral causado aos outros, toda violação dos seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Ele se estende ao cumprimento dos deveres para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para todos os indivíduos. Bom, então aqui já na primeira frase, né, ele nos diz que nós não devemos entender, né, dai a César o que é de César, de uma forma restritiva e absoluta, né? Então, quando eu li, eu fiquei pensando, né, como é que eu posso trazer isso para o dia a dia, né? Porque os ensinamentos de Jesus são atemporais, né? E a gente sempre deve perceber isso no nosso dia a dia, né? Na atualidade. Então, eu fiquei pensando no seguinte: se eu tivesse agora aqui com Jesus, né? Pudesse ter ele aqui ao meu lado, né? E conversar com ele e perguntasse assim para ele: Jesus, eu vou fazer um vídeo, quero fazer uma apresentação, né, pelo YouTube, e eu peguei aqui na internet uma música que eu achei muito legal e umas imagens também muito legais. Mas eu vi lá, Jesus, que essas imagens e que essas músicas possuem direitos autorais. Então, Jesus, poxa, será que é lícito, né? Eu pagar os direitos autorais? Poxa, não posso usar? Tá ali na internet, tá livre, né? Todo mundo faz isso. E aí eu tenho certeza que Jesus responderia dessa forma para mim, ó: devemos agir com os outros como gostaríamos que eles agissem conosco, né? Então, como é que a gente pensa nessa frase, né? Como é que a gente pensa nesse exemplo prático aí, né? Nessa era da internet, que com a pandemia veio tão forte pra gente, né?
Aí eu lembrei dos nossos nossas pequenas corrupções do dia a dia, né? E lembrei de um exemplo que uma vez eu ouvi e eu achei assim sensacional, né? Bem simples: sujar o vaso sanitário do banheiro público. Ou no banheiro público e aí não dou descarga, ou então eu jogo um papel no vaso. E todo banheiro público tem lá uma plaquinha, né? Cuide do seu banheiro, desse banheiro como se fosse seu, os outros irão usar após você, né? Porque no momento que você está ali dentro daquela cabina é você, né? Você e você, né? Então, se a gente faz isso, né, e não dá a importância devida para aquilo ali, e pensarmos assim, poxa, se eu me colocasse no lugar da pessoa, né, do profissional que faz a limpeza daquele banheiro, eu gostaria de ver, né, aquele vaso sujo, né, ou então de repente ter que desentupir aquele vaso, né? O que eu ia pensar, né? Eu ia ficar chateada com a atitude daquela pessoa que foi ali e sujou aquele banheiro? Com certeza não, né? Eu iria ficar muito chateada, né? Então, a gente se colocar no lugar do outro, né? O que eu fiz ali é legal para o outro, né? Nessas palavras que Jesus traz pra gente, né? E tem ainda um outro olhar, né? Quem usar o banheiro depois de mim, né? O que vai achar, né? Vai ficar feliz em ver aquela sujeira ali que eu fiz? Não, com certeza não, né? Esse exemplo é simples, né? Mas é corriqueiro do nosso dia a dia, e às vezes a gente acha tão comum, né? São hábitos comuns assim e que às vezes infelizmente se tornam naturais, né? E a gente acaba achando que o errado é o certo, né? E aí a gente acaba infringindo as leis humanas nesses pequenos detalhes, nesses pequenos gestos, né? E muitas vezes damos aquele desculpismo, não, mas todo mundo faz, né? O que tem? Isso aí é normal, né? Então a gente entra num automatismo ali que acaba sendo habitual. Mas ali eu estou descumprindo uma lei, se a gente for pensar bem, né? Mas todo mundo faz, o que tem? Eu vou ser diferente, né? Mamãe já dizia, né? Mãe, posso ir lá à festa? Não, você não vai à festa. Mãe, mas todo mundo vai. Aí mamãe dizia, né? Você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. Então, se a gente não cumpre, né, as leis humanas, como é que a gente vai cumprir as leis de Deus? Se a gente ainda não consegue, né, cumprir as leis humanas nesses pequenos gestos, né? E a gente pode já partir aí para o macro e pensar em algo mais. O exemplo é simples, porque é corriqueiro do nosso dia a dia, né? E aí, tô vendo a minha colinha aqui. Bezerra de Menezes, né, no livro Recados do Meu Coração, ele faz umas perguntas bem interessantes assim para nossa reflexão em relação a isso, né? A gente estudando o Evangelho, trazendo Jesus, né? Ele pergunta: que importância tem Jesus na nossa vida? O quanto observamos os seus ensinamentos, né? Quanto que a gente pratica isso? Como é isso no nosso dia a dia, né? Qual é a aplicação? Porque a gente quer pensar numa coisa grande, né? Mas a gente precisa pensar nas coisas pequeninas, de forma gradativa, até aquilo ali se tornar um hábito, né? Então, isso aqui que a gente leu no item 7, como é que eu aplico no meu dia a dia, né? E aí, Bezerra fala assim, as respostas, né, que nós dermos lá a essas duas perguntas, elas definirão
a importância que Jesus tem para nós. E a partir disso, saberemos se a felicidade está perto ou distante da nossa vida, né? E aí a gente precisa sair um pouco do nosso mundinho, né? Tirar do micro e pensar no macro, né? Como o Evangelho diz aqui, ó, eu preciso cumprir meus deveres para com a sociedade, a autoridade, para com a família, assim como para todos os indivíduos. Por quê? Nossa evolução é individual e coletiva, né? O planeta, a gente almeja aí um planeta melhor, mas esse planeta ele se tornará melhor a partir do momento que os habitantes se tornem melhores, né? Moralmente, né? Com o nosso esforço individual e coletivo. E a gente fica às vezes almejando um planeta melhor, mas não se melhora. E aí cada indivíduo formando um todo, né? Como fica isso? Né? Por isso que é individual e é coletivo, né? Que o Evangelho nos traz. É dever para com a sociedade, família, do micro ao macro, assim como para todos os indivíduos. E aí, lembrando esse movimento, né, que a gente pensa no nosso planeta melhor, ai, como é bom o mundo de regeneração pode ser, será, né? E aí eu lembrei de Júpiter, né? Muitas pessoas dizem, gostaria de morar em Júpiter, né? E aí lembrei que lá na Revista Espírita de 1858, Kardec ele entrevista, né, um espírito que é habitante de Júpiter, né? E em determinado momento ele faz as seguintes perguntas para ele, né? Perguntando assim, se lá em Júpiter, né, os povos eles são governados por leis. E aí ele responde simples, sim. E Kardec faz mais uma pergunta, há leis penais em Júpiter? E ele diz, não há crimes. E a terceira e última pergunta de Kardec, quem faz as leis? E aí o Espírito responde para ele, Deus as faz, né? Então, a gente pensa assim, que os habitantes de Júpiter, né, eles já se melhoraram assim, até chegar a essa excelência desse planeta e que é a nossa destinação, né? Então, esse movimento, ele tem que começar na gente, né? Individual e coletivo, né? E aí, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, eu vou retornar lá no livrinho Recados do Meu Coração, de Bezerra de Menezes, e gostaria de finalizar com uma frase que eu achei bem impactante para mim e gostaria de compartilhar com vocês. Vou ler para não perder as palavras aqui de Dr. Bezerra. Quanto mais longe do Mestre, mais distantes estaremos da felicidade. Não da felicidade que o mundo nos promete, quase sempre assentada nas glórias passageiras e nos valores perecíveis do materialismo, mas da felicidade real que se assenta no amor e na consciência tranquila pelo dever corretamente cumprido. Então, de uma forma bem tranquila e com palavras simples de entender, né? Bezerra nos traz essa felicidade, né, do dever cumprido. Então, meus amigos, a gente finaliza aqui o nosso bate-papo e vamos fazer a nossa prece final. Jesus amigo, como foi bom estarmos aqui juntos, refletindo sobre as tuas palavras, os teus ensinamentos, agradecendo a esse momento de reflexão. Mas, Jesus, nós rogamos ainda a Ti que possas
nos ajudar com a vontade necessária de sermos melhores a cada dia, de termos a Ti como nosso verdadeiro Mestre, seguindo as Tuas pegadas e colocando em prática todo esse cabedal de ensino que temos no Evangelho. Abençoa a todos nós, Senhor Jesus. Fica conosco agora, hoje e sempre, porque muito precisamos de Ti, amigo. Que assim possa ser em Teu nome, em nome de Deus e da espiritualidade amiga, graças a Deus. Então, meus amigos, um beijo, até a próxima.